Vamos para mais uma reflexão no nosso @canal Varal. Deus, ele ama a morte. Como Deus vê a morte? Será que nosso Deus, ele se alegra com a morte? Como ele enxerga a vivência do ser humano que ele mesmo criou? A Bíblia, especialmente lá nos livros de Ezequiel e de Romanos, ela enfatiza que o plano de Deus é a vida através do arrependimento e da conversão humana, não a morte e a condenação. O desejo divino é a salvação para todo mundo, para todos. E a morte do ímpio seria uma falha nesse desejo. Houve um erro. A responsabilidade individual pelo pecado, pelos nossos erros, é bem explorado lá em Ezequiel 18, nos versos de 20 a 32. E novamente ressurge lá em Ezequiel 33, no versos de 10 a 20. Nessas passagens, as escrituras deixam claro que as pessoas têm a opção de viver em retidão ou em iniquidade. O Senhor afirma enfaticamente assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. É uma afirmação divina. Olha o que está escrito: convertam-se dos seus maus caminhos. Deus quer você próximo dele. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Está escrito lá em Ezequiel 33:11. Sim, é verdade que Deus não se deleita com a morte dos ímpios, daquelas pessoas que não o aceitam. Deus fez de Ezequiel um vigia para o povo de Israel. Lá em Ezequiel, ele foi, digamos, encarregado de manter a guarda, alertando o povo de Deus de que o julgamento pelo pecado estava chegando. Ele alertou o povo. Se eles persistirem em seus maus caminhos, morrerão. Mas por causa da misericórdia, da graça e do amor do Senhor, porque Ele não tem prazer na morte dos ímpios, Deus tem o cuidado de avisar sobre o julgamento e chamar o seu povo a se arrepender, ao arrependimento. Não importa o quanto eles tenham vivido em sua retidão no passado, não importa. Se estiverem pecando agora, devem se voltar para Deus imediatamente e viver conforme está escrito lá em Ezequiel 18, nos versos 23 e 24. E também em Ezequiel 33:11 revela que a misericórdia e a graça de Deus não são conceitos estritamente do Novo Testamento, e ela é muito mais abrangente. O que salta aos olhos nessa passagem é que Deus é um Deus de perdão. Deus está ali pronto para te perdoar. Ver uma pessoa desviada se arrepender traz uma gratificação a Ele. Deus não se deleita em punir os ímpios, mas em dar vida àqueles que se afastam das coisas erradas, dos pecados, dos maus caminhos. Os filmes e programas aí da televisão glamorizam assassinatos por vingança, como se a morte de uma pessoa má fosse algo a ser comemorado e aplaudido. Não é bem assim. Lá em Ezequiel 18:32 nos diz que Deus não se deleita com a morte de ninguém. Deus quer que todos entendam a verdade, se arrependam e sejam salvos, escrito em 1 Timóteo do capítulo 2, versos 3 e 4. Como o pai na parábola lá do filho pródigo, o que agrada a Deus é receber em casa as pessoas que erraram, os pecadores arrependidos, que também está escrito lá no livro de Lucas,
15, nos versos do 11 ao 32, Deus deseja restaurar o relacionamento correto das pessoas com Ele, quer que você se aproxima dele. Quando consideramos a punição de pessoas más, devemos nos lembrar da paciência de Deus. Deus é paciente, mas Ele é justo. Como crentes, devemos verificar nossa atitude em relação à morte dos ímpios, sempre tendo em mente o coração incrivelmente misericordioso, gracioso e longânimo de Deus, exemplificado lá no Salmo 78, no verso 38. Sim, Deus julgará os malfeitores. Sim, Ele punirá a maldade. E como exemplo está escrito lá em Isaías, capítulo 13, no verso 11. Ao mesmo tempo, Deus é cheio de compaixão, paciência e perdão. Ele não é aquele que quer ver você caído. O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Aonde está isso? Onde está isso? Lá em Números 14, 18. Há uma grande celebração no céu quando até mesmo um único pecador perdido se arrepende e ele voltou para Deus, volta para Deus. Antes de uma pessoa chegar à fé salvadora em Jesus Cristo, ela vive uma rebelião contra Deus. Talvez não considerássemos maus ou vivêssemos em total iniquidade antes da salvação. No entanto, estamos separados de Deus pelo erro, pelo pecado, pelos maus caminhos. Por esse motivo, o apóstolo Paulo faz essa severa advertência a qualquer pessoa que possa se deleitar com a morte dos ímpios. Olha só o que ele falou. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. É uma grande verdade, meus amigos, pois naquilo que julga o outro, aquele que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Você vê nos erros dos outros uma satisfação pessoal. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus. É muito difícil, impossível acontecer. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva até o arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo lá no juízo de Deus. Entenderam bem? Embora Deus não se deleita com a morte dos ímpios, está escrito lá em Provérbios 11:10, observa que a cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando que perecem os ímpios. É assim, o ser humano. Assim como cada indivíduo é responsável por sua escolha de viver de uma forma justa e iníqua, sociedades inteiras colhem os benefícios e os danos dessas escolhas morais que o ser humano tem. Quanto a piedade e a moralidade prevalecem nesse mundo e o mal é derrotado, há motivos para nos alegrarmos, porque a vontade de Deus, ela foi cumprida na terra. Então, meus amigos, nós podemos nos alegrar com a justiça sendo feita e o mal sendo vencido, mas a condenação eterna de uma alma nunca deve ser comemorada. Deus não se alegra
Quantas vezes, às vezes você comemora a morte de um bandido? O destino eterno de cada pessoa não é uma questão a ser considerada levemente. A morte dos redimidos é, em um sentido, um excelente motivo para comemorar. Porque essa pessoa entrou na vida eterna com Cristo. É uma realidade. Mas a morte dos ímpios é uma tragédia, porque a chance dessa pessoa ser salva, digamos assim, é para viver para sempre com Deus, como já passou. A separação eterna de Deus é o destino que aguarda todos que o rejeitam nesta vida, conforme Mateus 25:46. Em vez de nos deleitarmos com a morte dos ímpios, devemos orar para que eles recebam a salvação. Depois que morreu, acabou. Antes que seja tarde demais. Morreu. Você vai para a condenação. Vai ter um justo juízo. Mas não se engane e faça uma interpretação correta. A expressão preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos está lá em Salmo 116:15. Que não significa que Deus se alegra com a morte, mas sim que para eles a vida dos justos tem um valor, tem um preço, é preciosa. Mas lembre-se que, segundo a Bíblia, a morte é um estado de inatividade e o corpo volta ao pó. O espírito da pessoa retorna a Deus e a alma aguarda o juízo final, que é um momento futuro em que todos ressuscitarão para serem julgados. Entenderam? Prestaram atenção? O destino após a morte, seja para a vida eterna com Deus ou para o julgamento, depende da fé, das suas ações em sua vida, do que você faz, do seu comportamento. Só para terminar, eu digo que a Bíblia afirma que os mortos não voltam em textos como está lá em Jó 7, versos 9, que diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Morreu, acabou, terminou. Outro versículo também está lá em Eclesiastes 9:5, também reforça essa ideia, declarando que os mortos nada sabem. Você não sabe mais de nada. A Bíblia ensina que os mortos estão em um estado de sono, sem consciência, até o momento da ressurreição. Portanto, seja uma pessoa boa, faça o bem faz bem e é muito bom. Meus amigos queridos, eu agradeço pela sua audiência, pela sua participação conosco. Nosso canal está voltado para coisas boas, palavras boas, entendendo que hoje o homem está se afastando de Deus. O amor de muitos estão se esfriando. E nós seguimos nessa caminhada, levando frutos maravilhosos até você que está desse outro lado aí do vídeo assistindo-nos. Portanto, só tem uma coisa a fazer. Você é importância. Você deu valor à palavra de Deus. Você nos acompanha, inscreva-se, curte, dê lá um like, um positivinho, faça um comentário. E assim eu termino mais essa reflexão para você e que Deus possa nos abençoar.